Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este canal. É sempre bom e um privilégio estar de volta aqui mais uma vez para estar trazendo aí mensagens abençoadoras para a sua vida. E hoje o tema do nosso vídeo de hoje será sobre as armaduras de Deus. Você conhece as armaduras de Deus? Não? Sim? Com certeza alguns aí leitores da Bíblia conhecem esta armadura de Deus. Com certeza você já ouviu e viu aí como um soldado se veste, né? Tem aí o peitoral, a couraça, tem aí o capacete, né? Tem a espada, o escudo e vem aí com um pacote completo aí das armaduras do soldado normal. Mas nós, cristãos, nós temos aí a nossa armadura espiritual, que é a armadura de Deus. E agora você vai conhecer que tipo de armadura nós temos que usar neste século que estamos em uma plena guerra espiritual contra as hortes espirituais da maldade. E nós vamos aqui agora fazer uma leitura que está em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz o seguinte. Nós vamos ler, logo após nós vamos estar explicando para você aqui o que significa esta armadura. Hoje você vai descobrir e vai saber que tipo de armadura temos que usar. E essas armaduras é a armadura de Deus. É por isso que o Senhor Jesus deixou aqui a sua palavra para nos estar nos ensinando, nos edificando e abrindo aí a nossa visão, que se ela estiver embaçada, ela vai ser aberta através do Espírito Santo e da palavra do Senhor, porque o Espírito Santo, ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vamos agora conhecer estas armaduras de Deus. Vamos ler aqui a nossa palavra de hoje, né, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 18, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, estáis firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau. E havendo feito isso, fica firme. Então, estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida com a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderdes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito bom! Nós fizemos aqui a nossa leitura, que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Nós lemos aqui
A palavra armadura no texto grego, panoplia, que vem do pan, que significa toda, e opla, que significa armas. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza os cristãos que devem tomar a armadura de Deus. Esta armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas também é uma perfeita unidade. Por que devemos vestir a armadura de Deus? Nós devemos vestir a armadura de Deus para que nós possamos estar completamente protegidos e não vulneráveis aos ataques do inimigo, ou seja, de Satanás. Devemos vestir a armadura de Deus porque cada cristão verdadeiro está envolvido em uma intensa batalha espiritual. Antes de falar especificamente sobre a batalha espiritual que todo cristão está envolvido, Paulo já havia falado alguns fundamentos, que nos ajudam a entender que é necessário que o cristão esteja vestido de toda a armadura de Deus. Primeiro, ele falou sobre a beleza do plano eterno e soberano de Deus para a salvação. Depois, ele falou sobre a posição da Igreja de Cristo, destacando as bênçãos e os privilégios desfrutados pelos salvos, bem como os deveres em sua caminhada na fé em direção à santidade em todas as esferas da vida, através da capacitação do Espírito Santo. Mas Paulo também explica que tudo isso não seria possível e fácil sem a oposição. Os cristãos seriam desafiados a terem que provar dia após dia que realmente foram chamados por Deus. A vida cristã não se resume apenas em bênçãos da salvação, mas também inclui nossa posição contra os desejos pecaminosos da carne e as forças espirituais das trevas. Satanás e seu exército demoníaco se dedicam completamente a fazer a oposição a Cristo e seu povo. As forças do mal querem destruir a obra de Deus. A realidade dessa guerra não pode ser subestimada de forma alguma. Não se trata de uma simples luta contra meros seres humanos. O apóstolo Paulo diz que nesta luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso implica perfeitamente porque devemos estar vestidos com toda a armadura de Deus. Sem essa armadura providenciada pelo Senhor, não temos qualquer chance nessa guerra. O texto bíblico explica a importância fundamental dessa armadura para a vida cristã. Por 2 vezes o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque tomai a toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido, permanecei inabaláveis. O que significa aí vestir toda a armadura de Deus? A Bíblia diz que estar vestido de toda a armadura de Deus significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestir da armadura de Deus implica viver uma vida cristã de forma correta e plena. Significa estar sustentado por Deus. A parte de Cristo, o cristão nada pode fazer. A fonte do poder do cristão é o próprio poder de Deus, que está em João capítulo 15, versículo de 1 ao 5. As Escrituras revelam claramente o quão infinito é o poder de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo quis dizer com a força do seu poder, nesta expressão, basicamente
usa as mesmas palavras de quando ele fala sobre o poder que ressuscitou dentre os mortos, bem como Jesus ressuscitou. E os cristãos também foram ressuscitados no seu estado mortal para espiritual. Como diz aqui no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo 19, e o capítulo de número 2, do versículo 4 ao 6. Faça aí essa leitura para que você venha entender melhor essa questão de nós termos ressuscitado aí espiritualmente da morte espiritual. Então, vestir toda a armadura de Deus é buscar esse poder de Deus, é ser infundido por Ele. A importância que devemos ter para com a armadura de Deus significa estar apto pelo poder e a virtude do Senhor, resistir aos ataques malignos. Essa verdade reforça a ideia do que precisamos conhecer muito bem o contexto que usamos com a armadura de Deus. Em primeiro lugar, foi Cristo quem derrotou definitivamente Satanás e conquistou na cruz o poder do pecado, da morte, que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 18 ao 21, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 ao 57, e em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Portanto, lutamos numa guerra cuja vitória já está conquistada. Apesar de muita luta, o exército das forças das trevas, eles serão derrotados e eles se empenham o máximo para estragar aí e arruinar o glorioso retorno de Cristo. Satanás e os seus demônios não podem escapar do destino que já lhe foi decretado por Deus. Por onde quer que vão, eles se arrastam sobre si. E enquanto isso, eles não vão para lá, eles atacam aí os soldados do reino de Deus. Nós estamos aí sendo advertidos que temos que usar a armadura de Deus. O nosso papel é semelhante a de um soldado que monta e guarda um território conquistado. A luta do crente é fundamentada na vida conquistada por Cristo. Por isso o apóstolo Paulo ele é enfático ao falar: estais firmes, resistam, vigiem, perseverem, mas não confundam isto como um papel meramente passivo ou defensivo em sua resistência aos cristãos que se defendem, mas também nós atacamos no sentido espiritual, porque nós estamos lutando contra hortes malignas. E é uma resistência que faz com que o inimigo fuja em retirada, como diz no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Além disso, vestir-se da armadura de Deus também é algo que inclui tanto a soberana graça de Deus como responsabilidade humana. O cristão deve vestir-se com toda a armadura e o cristão deve usá-la completamente na vida diária. Os elementos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo usou certas armas que equipavam um soldado, nos tempos antigos. É possível que ele tivesse em mente como um soldado, um romano naquele tempo, um equipamento pessoal de guerra, com pequenas diferenças da armadura que ele descreve. Paulo, ele tinha nos mostrado aqui que as armaduras de Deus, ela teria que ser como um soldado, As armaduras de Deus são armas dadas por Deus para nós, para a nossa proteção. Então, agora nós vamos aqui estar falando os significados das armaduras de Deus. Nós falamos, primeiramente sobre a armadura de Deus, Ele nos deu e estamos aí participando de uma batalha espiritual e todos os cristãos se encontram sujeitos aos ataques. Mas aqui nós vamos agora falar do significado aí,
né, de cada uma dessas peças, armaduras dadas por Deus. Primeiramente, né, vamos falar sobre o cinturão, né? O uso dele é a verdade. A finalidade é o seguinte: Satanás, ele luta usando mentiras. Às vezes as suas mentiras são como verdades, mas somente os cristãos têm as verdades de Deus e podem vencer a Satanás. A couraça, a justiça. Satanás ataca frequentemente o nosso coração, o centro das nossas emoções, dignidade e confiança. A justiça divina e a armadura do corpo que protege o nosso coração assegura a aprovação de Deus. O Senhor nos aprova porque nos ama, por isso enviou o seu Filho para morrer por nós. Os sapatos é a prontidão para divulgar o Evangelho. Satanás deseja nos convencer de que relatar as boas novas, que é isso que nós estamos fazendo aqui no canal, falando aí das boas novas, é uma tarefa inútil e desprezível, e que o peso dessa tarefa é muito grande, e que as respostas negativas serão demasiadamente difíceis de ser controladas. Mas os sapatos que Deus nos deu representam motivação para seguir e proclamando a verdadeira paz que é disponível em Deus, somente nele, e estas novas que todos precisam ouvir, porque a palavra de Deus diz que o ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O escudo, agora o escudo é a fé. O que vemos são os ataques do inimigo sobre a forma de insultos, reveses e tentações, mas o escudo da fé nos protege contra as setas inflamadas e invisíveis do diabo, sobre a perspectiva divina, tornando-nos capazes de enxergar além das nossas circunstâncias e saber que a suprema vitória será nossa. Capacete da salvação. Satanás deseja que tenhamos dúvidas a respeito de Deus, de Jesus e da salvação. O capacete protege a nossa mente para que não tenhamos dúvidas em relação à obra que Deus realizou por nós, a nossa salvação. Olha só, viu? O Satanás, ele quer que você duvide aí a respeito de Deus, da salvação em Jesus Cristo, colocando dúvidas no seu coração, te direcionando caminhos errados, porque nós sabemos que o único caminho e a única verdade é Jesus, o Cristo. E agora vamos para a espada da palavra de Deus. A espada é a única arma de ataque nessa descrição da armadura. Existem momentos em que precisamos tomar uma atitude ofensiva a Satanás contra ele. Quando somos tentados, precisamos confiar na verdade da palavra de Deus. É isso aqui. Então, aqui estão os significados aí das nossas armas espirituais, que é aí todas essas que eu falei e os seus significados. Na vida cristã, lutamos contra principados e potestades, com poderosas forças malignas compostas por anjos caídos liderados por Satanás, que é o adversário que procura nos derrotar, né? Vê aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, que você vai ter um esclarecimento disso que estamos falando aqui. Para resistirmos aos seus ataques, devemos sempre depender de Deus, utilizar cada peça da armadura do Senhor, né, para nos protegermos. Todo o corpo de Cristo precisa estar vestido com essa armadura para nós enfrentarmos os principados e os potestades das trevas. Precisamos ter do nosso lado o poder do Espírito Santo. É por isso que eu sempre digo, o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, companheiro. Ele é aquele que nos dá poder e autoridade para lutarmos contra as hostes espirituais.
você não vai conseguir enxergar e ver o inimigo da sua alma se você não tiver do lado certo, que é do lado do Senhor Jesus, do lado da verdade, revestido de poder, tá bom? Pessoal, vai desculpando aí alguns barulhinhos externos, mas o importante aqui é o conteúdo, tá bom? Então, continuando aqui, nós temos que cada vez mais estarmos preparados para essa guerra espiritual. Precisamos ter em nossos corações guardados, precisamos nos vestir desta armadura. Muitos acham que nós não estamos numa batalha, mas nós estamos. Nossos inimigos, eles não são visíveis, você não consegue ver se você não estiver na presença do Senhor, vestido aí com esta armadura, porque você tem uma alma. E você já se perguntou para onde a sua alma vai após a morte? No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas é bom sempre reforçar aqui mais um pouquinho sobre este assunto. E hoje nós falamos aqui sobre a armadura de Deus, que você possa estar aí se revestindo do poder do Senhor, porque você vai ter força suficiente para lutar, para vencer essa guerra espiritual. É como eu já falei, né? Aqui no versículo de número 12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, do livro de Efésios capítulo 6, mas contra principados. A nossa luta ela é espiritual, a nossa luta não é no braço, a nossa luta é espiritual. Então precisamos estar revestidos do poder de Deus. Então ainda há tempo de você aí estar aí revestido deste poder. O primeiro passo é reconhecer a Jesus como Salvador da sua vida, acreditar que Ele veio em carne aqui e entregou a sua vida para te salvar. Então você servir a Ele segundo aí os seus mandamentos, de acordo com a palavra do Senhor, que é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? E que Deus abençoe as vossas vidas. E eu desejo que o Senhor Jesus possa clarear sua mente, o seu coração, e que você possa cada dia mais se aproximar de Deus e acreditar que Ele existe. O primeiro passo é você acreditar que Jesus existe, que Deus existe, e dar espaço para Ele entrar na sua vida. Abra o seu coração, abra o coração para Jesus entrar aí na sua vida. Convida Jesus para entrar no seu coração, como aquele versículo lá de Apocalipse que diz, o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele comigo. Então abre o coração para Jesus aí, para que Deus possa